Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Deixa eu arrumar uma deixa aqui. Depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu vim aqui para falar sobre um livro que eu senti saudade. Eu não sei vocês, mas eu nessa quarentena estou aproveitando para ler alguns livros que eu já tenho. E aí eu lembrei dele e resolvi procurá-lo na minha estante. Para o meu desespero, eu acredito que no momento de desapego eu acabei doando esse livro, inclusive um outro que é do mesmo autor. O livro em questão é A Cidade do Sol, de Khaled Hossein. Ele é famoso também por escrever outros livros, inclusive O Caçador de Pipas, que acabou virando um filme, que particularmente eu não gostei muito do filme, mas o livro ele é sensacional. E também o Silêncio das Montanhas, que é o livro que me sobrou. Todos os livros do Khaled Hossein são ótimos, eu gosto bastante. Mas o meu preferido é esse, A Cidade do Sol, que eu acabei doando, não sei para quem. Ele fala sobre como a mulher ela sofre simplesmente pelo fato de ser mulher. E vale destacar que na situação desse livro, a mulher ela sofre talvez o triplo por se tratar de uma história contada no Afeganistão. E isso é interessante porque a gente não só se envolve na história dos personagens, mas como a gente também acaba tendo uma aproximação maior com um país tão massacrado e que a gente só escuta histórias de guerra, história de bombardeio. E Khaled Hossein, ele consegue também trazer um Afeganistão que a gente não está habituado a ver. Um Afeganistão onde havia liberdade, onde havia felicidade, onde as pessoas elas podiam se expressar livremente, mas que por N motivos acabou se tornando naquilo que a gente conhece hoje. A história do Cidade do Sol, ela retrata duas mulheres em épocas diferentes, porém que em algum momento elas acabam se cruzando. A primeira é Mariam, filha de um homem rico, mas com a sua empregada. Então Mariam acaba sendo uma filha bastarda. Ela se contenta com a visita do pai, que vez ou outra leva uns agrados para ela e tá tudo certo. Até que um dia, quando Mariam completa 15 anos, o pai dela promete levá-la no cinema, só que ele não aparece. Ela resolve ir atrás do pai na casa dele. Mesmo com a mãe dizendo para ela não ir, ela acaba indo. Chegando lá, para a sua frustração, e acredito que a mãe dela já até esperava isso, ela não é recebida na casa, ela é proibida de entrar e ela passa a noite do lado de fora esperando o pai aparecer. E aí no dia seguinte o pai não aparece, o motorista acaba levando ela de volta para a casa dela. Como se não bastasse a tristeza da rejeição do pai, ela acaba se chocando lá com uma tristeza talvez até maior, que é o suicídio da mãe. O pai dela, que não quer problema, acaba aceitando em dar Mariam em casamento, não se importando com o fato dela ainda ter 15 anos de idade, e o cara com quem ela vai se casar, que é o Hadish, ele tem 30 anos a mais que ela. E ele proíbe ela de ter amizades, ele proíbe ela de sair sozinha, e depois ele começa a dar alguns tapas, depois alguns socos, e com isso ela sofre vários abortos e a relação ela fica insustentável. Quase 20 anos depois desse casamento, entra em cena Layla, que diferente de Mariam, ela teve até uma juventude satisfatória, mas infelizmente por conta de guerras ali na região, a Layla acaba ficando órfã. Nessa, qual é a única solução para qualquer jovem
órfão dentro do Afeganistão, o casamento. Assim como aconteceu com a Mariam, a Layla no começo ela é super bem recebida, mas que aos poucos ele acaba também se revelando. É interessante que numa parte do livro fala quando a Layla entra na casa, né, e conhece a Mariam, ela se assusta porque é uma mulher aparentemente jovem, mas que ela tinha uma aparência de velha, com os cabelos grisalhos, com a pele enrugada, quase sem dente, para a gente ver o quanto uma vida opressora, ela causa dano às pessoas, um dano físico irreparável e um dano emocional que a gente não consegue calcular. Mas que aquilo estava muito visível na aparência da Mariam, que tinha apenas 30 e poucos anos e que parecia ser uma mulher de 60 anos. Passado algum tempo, a filha de Layla nasce, e o fato de ser uma menina, isso deixa Hadij muito furioso. Por algumas vezes elas pensam em fugir, mas todas as vezes são fracassadas. Inclusive, em uma das ocasiões, elas têm um dinheiro guardado de muito tempo ali, juntando moedinhas, sem que o Hadij desse falta, e vão até uma estação e pedem ajuda para um homem que aparentemente parece ser um homem bonzinho. E aí ele vai, pega o dinheiro delas, compra a passagem, mas depois, quando eu acho que elas vão conseguir se livrar de Hadij, ele vai e denuncia as duas. Uma outra situação que eu lembro foi que a Layla engravida novamente, dessa vez do Hadij. E quando ela tá ali em trabalho de parto, uma loucura para essa mulher ter bebê, porque há hospitais que são para mulheres, hospitais que são para homens, e eles não conseguem encontrar um hospital que atendam mulheres. Quando finalmente isso ocorre, é um hospital que está totalmente precário, caindo aos pedaços e que não tem medicamento, mas a bolsa da Layla já estourou há muito tempo e ela tá ali sentindo dor, ela tá ali sofrendo. E o pior é que ela não pode ter esse bebê num parto normal, porque já passou da hora, a médica não estava nem escutando mais o coração da criança, então ia ter que ser uma cesárea. Então, gente, imagina uma cesárea sem anestesia. E Layla, ela sobrevive ao parto, o bebê nasce saudável, e para a alegria de Hadij é um menino. O que não é surpresa para ninguém é que Hadij, ele mima demais Zalmay, e Zalmay, ele cresce naquele ambiente opressor onde o homem pode fazer o que ele quiser, que nada acontece, que ele se torna um menino opressor também. Por diversas vezes no livro mostra como ele é maldoso, até que em um belo dia, em uma dessas sessões de espancamento, a Mariam acaba matando o Hadij e ela acaba recebendo a sentença de morte. E é muito triste, porque a gente sabe o quanto que a Mariam sofreu durante a sua vida inteira. Eu acreditava que em algum momento ela ia ter um final feliz, e ela não tem esse final feliz. A Layla, ela reencontra Tariq, que é o antigo amor da adolescência dela. Eles conseguem se casar, afinal de contas agora ela é viúva. Então, pelo menos a Layla tem um final feliz. Tem uma parte do livro que ficou até famosa, quando a Layla fala que na escola se aprende muitas coisas, menos suportar. E é isso que ela aprende na sua vida por muito tempo, convivendo com o Hadij e com a Mariam, que é suportar,
suportar a rejeição, suportar a opressão, suportar os castigos, suportar uma sociedade machista onde ela tem direito apenas de sobreviver. Quando a gente lê uma história dessa e a gente vê o quanto essas mulheres sofrem nesses países opressores, a gente vê que a gente tem que ser mais grato por aquilo que a gente tem. Não que a gente não tenha problemas, não que o Brasil ele não seja um país opressor. É claro que a gente tem vários problemas. A gente tem o machismo escancarado aqui no Brasil, mas não dá para comparar com o que essas mulheres elas sofrem nesses países onde essa cultura do machismo e da opressão ele é tratado como um natural. Então, se você já leu esse livro, deixa o seu comentário, diz o que você achou. Se você ainda não leu, vale a pena ler. Dá uma força aqui no canal, curte, compartilha, se inscreva, porque eu quero continuar compartilhando as minhas experiências com vocês, porque eu acho que isso enriquece o nosso dia a dia, tá bom? Muito obrigada por me assistir até aqui e tchau, tchau!